Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilhe, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Pavanato, Holiday. Você pega vídeo deles falando mal pra cacete do Bolsonaro, certo? Sim. Eles fizeram um exame de consciência e falaram, não, tá errado. Errei. Me enganei. Talvez eu tive aí a participação de referências na minha vida que me tornaram míope ao que estava acontecendo de fato e mudei. Aí você vê, isso acontece com várias pessoas. Pavinato é um assim também. Sabe o Pavinato? Pavinato do Faroeste Brasileira? Que era da Jovem Pan também? O Pavinato era da Jovem Pan também. Tá. Eu conheci ele na Jovem Pan, eu conheci ele no Pânico. Ele também, ele tinha uma postura, mudou. Passou por um processo de redenção e tal, não vi, né? Não vi isso daí acontecer, mas hoje ele é um dos caras que encampa a luta contra o abuso de poder de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Eu acho isso, pra mim, válido o suficiente. Tá. Porque para mim é a luta prioritária. Então, se o MBL adotar uma postura combativa de verdade com relação ao Supremo Tribunal Federal, para acabar com as injustiças, pode contar comigo. Agora, o MBL vai continuar nessa de falar que teve tentativa de golpe no 8 de janeiro, daí, meu amigo, vai caçar sapo, entendeu? Vamos chegar nesse assunto... palhaço. Vamos chegar nesse assunto do golpe. Antes eu queria falar que é uma coisa evidente, cara. Pra mim, tá claro que o MBL busca um vácuo de poder do bolsonarismo. Claro. E a figura de Bolsonaro, pra mim, tá enfraquecendo, tá? Pela questão de saúde, por ele ter sofrido uma derrota das eleições. E eu tô vendo crescer Nicolas, assim, eu vejo que... Eu até falei, Pavanato esteve aqui. Eu falei que ele me aparentava ser uma geração que ia suceder o bolsonarismo até um pouco mais moderado. Claro que ele mostrou apoio aqui o tempo todo a Bolsonaro, ele se mostrou aliado assim da base, mas eu pude perceber que ele é um pouco mais moderado e vem uma geração nova aí. Só que é interessante, cara, que eu como eu sou medíocre, né? Eu só vejo alguma coisa ou outra, assim, eu vou pelo meu instinto, não sou intelectual, não Mas sei todo mundo é assim. porra de direito, não sei nada. Medíocre, não. Não precisa saber direito pra saber o que é uma injustiça violenta. O que eu vejo assim, por exemplo, até figura do ponto de vista religioso. Eu tô vendo figuras como Amanda Vettorazzo e Renan Santos apontando pro catolicismo, assim, não foi? Aí eu falei, rapaz, enquanto o bolsonarismo se apropriou do neopentecostalismo, os caras estão pegando aqui o outro lado pra criar... Eles estão buscando o tempo todo o vácuo de poder pra se apropriar. Eu acho que não vai chegar, algum dos dois vai ganhar aí. Não vai chegar essa coalizão entre o bolsonarismo e o MBL, mas algum dos dois vai ficar aí. Mas de novo, né? Quando eu falei pra você, se o MBL adotar uma postura realmente crítica e combativa ao Supremo Tribunal Federal, aí eles vão ter que revisitar posturas anteriores. E a galera não tá disposta a fazer isso. Isso é interessante também. O pessoal tá mais teimoso hoje do que antigamente. Porque hoje você consegue subsistir na vida política, mesmo que em bolhas, de uma forma que antigamente era mais difícil. Quando você era aquele cara perdidão lá no meio, e tendo rede social, por mais que eles tenham limitações para eleger pessoas na Câmara, que eu acho que vão ter, não vão conseguir ultrapassar a barreira para conseguir o financiamento do fundo, que é o objetivo do Renan e da turma lá. Eu realmente acho que é uma questão simples de busca pela verdade mesmo, saca? Eu não gosto de estar ao lado de uma pessoa que eu olho e falo que eu vejo que bebe de uma fonte muito forte de oportunismo. Me incomoda isso daí. Esse é o discurso. Não. O que tá rolando? O que tá rolando? De real. Fala real pra audiência, porra. O que você quer? Não, e o Renan às vezes faz isso de maneira até intensa. Ele fala, vocês são escolhidos por nós, então vocês têm que ter a responsabilidade de fazer aquilo pra gente. Vocês não são nada autônomo e tarará, e trabalha como se o cara fosse um pequeno autômato lá do movimento. É um jeito de construir movimento? Não sei. Tá funcionando? Não sei. Eu não gosto.
trabalhar com a galera como se fosse gado, como se fosse autômato, extensão, longa-manos dele, porra, eu acho isso bizarro, entendeu? Aí eu não sei se é uma espécie de olhar, quase que de contemplação pro José Dirceu. Quando eu brinco falando que a gente precisa de um José Dirceu da direita para montar grupo, para dirimir conflitos, né, para resolver conflitos pequenos, para contemplar, às vezes, interesses de partes que não se conversam. Então, você precisa de um meio de campo, né? E eu acho que isso não tem ainda. E precisa ser construído com urgência, porque a esquerda tem. E tem isso muito bem feito. E daí, eu acho que o MBL não é um ator relevante nessa questão. Eu acho que os partidos do centro podem ser a nossa mira, talvez, para a construção da direita, inclusive, entendeu? Não estou falando aqui não estou fazendo um voto contra o PL, mas eu estou falando, tá na hora da gente chamar a galera de direita dentro dos partidos do Centrão para tentar ganhar espaço e ganhar poder dentro desses partidos e fazer uma grande mudança por dentro, entendeu? Porque tem muita gente de direita boa e tem gente de direita nos partidos do Centrão também. Então, se a gente conseguir gradualmente trabalhar esses espaços de lideranças de verdade e ocupar, que daí não é só rede social, entendeu? Não é só YouTubezinho, rede social. É negócio sério, de nego que conhece bastidor, de nego que sabe o que é base e que sabe o que é trabalhar. Agora foi eu que esqueci. Você levantou um ponto que eu pedi pra parar, que eu falei, não, só uma intervenção aqui, depois a gente ia continuar. Foi algo importante que você falou, você lembra? Quando eu tava falando do Alexandre de Moraes, eu bati no Alexandre de Moraes falando do... Você falou, vou entrar nesse ponto depois. Foi. Era Bolsonaro, depois Alexandre. Eu esqueci o que... Não muda muito, né? Puta, como eu repito esse nome? Meu Deus do céu, eu sonho com esse cara. Vai ser falado durante muito tempo ainda, né? No nosso Puta, nem me fale. Tomara que não. Tomara que esse cara, porra, seja preso em alguns anos no máximo. Cara, e sobre, foi de fato inconstitucional, porque a esquerda diz uma coisa, a direita diz outra, eu que não tenho conhecimento de direito, fiquei na dúvida. Mandar a intimação lá com o Bolsonaro na UTI foi de fato... Aquilo lá é, desumano, degradante, coisa de filha da mãe, né? Coisa de desgraçado. E o idiota, no caso, a idiota da oficial de justiça que foi lá fazer isso também, não tem o menor pudor, né? Mas moralmente eu também acho errado, mas infringiu a lei mesmo? Mas se infringiu a moral dessa forma tão violenta, quer dizer... Que porra de lei é essa? Que merda de lei que a gente tá falando nesse país? A ordem abusiva de um ditador de togado é a lei? Se for, fudeu, né? Não, mas... Porque é isso que todos falam. A gente teria o cara que resolver cumpre a o mandado de Constituição. prisão. O cara cumpre o mandado de prisão contra o monarque. Congela a conta do monarque. Cara, a mesma coisa acontecia na Câmara de Gás, pô. Os caras levavam a judeusada lá na... o cara do transporte, isento de responsabilidade. O cara que colocava no alojamento, isento de responsabilidade. O cara que cuidava da parte técnica do fogão que queimava os caras vivos, e as crianças e as mulheres, isento de responsabilidade. O cara que cuidava da arquitetura do assentamento, isento de responsabilidade. Aí, aí todo mundo é isento de responsabilidade. Não, a gente vai culpar só Hitler. Eu concordo. Agora. Mas a questão, a minha dúvida é... Essa cadeia de comando, contra a ordem abusiva, que vem do Supremo Tribunal Federal, desobediência civil. Só que para ter desobediência civil, tem que ter uma rede de proteção para essa pessoa cair. Vou desobedecer a ordem de ministros do STF. A polícia vai chegar... Polícia Federal, cadê? Onde que estão os delegados e agentes da Polícia Federal? Que se a gente conversar aqui na miúda, quietinho... Fora do microfone vão falar. Esse cara é um puta bandido. Aí, publicamente, não fala nada. Manifesto, nota de repúdio, não fala nada. Só um instante. E daí todo mundo cumpre. Pra eu fazer a pergunta. Claro. Eu acho certo, eu acho errado, na verdade. Eu acho tudo isso aí, eu acho um absurdo o que aconteceu com o Monark. Eu acho de errado, mas é uma pergunta honesta mesmo. Tipo assim, ele infringiu a lei ou jogou dentro das quatro linhas quando jogou faz fora, como várias outras coisas que ele já fez. Tá. Você não vê narcotraficante sendo citado ou intimado na porra da UTI. Nunca. Nunca. Me fala um caso. Porque eu vi gente falando assim que tinha algum artigo que proibia de entregar intimação em estado grave de doença. Eu não lembro qual era o termo jurídico. Porra, na UTI você pode ter um piripaque a qualquer segundo, irmão. O cara podia começar a vomitar sangue em cima da oficial de justiça lá. Não, isso eu sei. Ia aparecer a cena do exorcista. Mas o que eu não sei é da lei. Eu tô perguntando como cara que não conhece. É óbvio que o cara que tá numa unidade de tratamento intensivo não pode ser surpreendido com citação e intimação de oficial de justiça. Isso daí, inclusive, tá pacificado. Nunca foi controverso. O problema é esse. A gente começa a trabalhar como se fosse algo... Pode ou não pode? O cara já tá no abuso número
porra, 30 mil. O cara tá no abuso, é 30.001. E a gente tá lá, mas será que pode ou não pode? Puta que pariu, é óbvio que não. Então, mas aí o que Tá na acontece? cara que não pode. Não, não tá. Pra mim, pelo menos, não tá na cara. Se não diz Eu não tô falando contra vocês, eu Não, tô falando entendi. assim pra galera que tenta criar um espaço de muita dúvida em cima dessa questão. Porque daí tudo fica gelatinoso e duvidoso, saca? O problema é esse, porque de um lado, cara, você vai ver uma Daniela Lima da vida Ixi, defendendo. Sim. Por mais questionável que seja a Rede Você vai Globo, ver uma galera defendendo. você tá vendo uma instituição Sim. midiática defendendo. Aí, por outro lado, você pega que tem muito menos credibilidade no Twitter, um perfil lá com uma foto de anime dizendo que é um absurdo. Então, quando chega pra mim, que sou medíocre, eu falo assim, tá, eu li isso e li isso, qual é o certo? Aí, o parâmetro deveria ser a Constituição pra, no mínimo, aí embasar o meu argumento e dizer assim, ó, isso tá errado por causa disso, disso e disso. E... sinceramente, eu não vejo assim. Algumas vezes eu vejo as pessoas apontando, ó, Alexandre de Moraes está passando pra mim que sou leigo. Mas aí que tá, por isso que eu falo. Jeffrey Chiquini, Enio Viterbo, André Marcília. Pô, tem um time de juristas legais. Paulo Farias denuncia. Os advogados da ASFAV, da Associação das Famílias do 8 de Janeiro, estão fazendo um trabalho fenomenal nesse sentido. Ah, tem uma associação, nem sabia. Tem. O Ives Gandra da Silva Martins, que também fala sobre isso. Ele não é tão enfático e tal, ele tá mais velhinho e tal, tá com alguns problemas de saúde, mas tem muita gente no meio jurídico, mas de maneira isolada. Sim. Quando eu falo muita gente, na verdade, não é muita gente. É pouca gente. Tinha que ter mais. Tinha que ter mais. A galera que tem poder na mão para mobilizar, para falar, que representa a seccional da OAB, que representa entidades agremiativas, aí, associativas, agremiações quaisquer, essa galera tinha que se mobilizar mais e melhor. E não é o que a gente está vendo hoje.